vislumbres de um governo autoritarista, militarismo, conservadorismo, censura, perseguição, a repressão da liberdade de expressão. Meu amigo, o ano de 1968 não foi fácil. Em 13 de dezembro de 1968 foi assinado o Ato Institucional número 5, ou também chamado de AI-5. Esse ato previa, entre outras coisas, o recesso do Legislativo, o fim da liberdade de expressão, de imprensa e reunião, ou seja, a censura, bania o habeas corpus e instituía tribunais militares para julgar pessoas que fossem consideradas inimigos da nação, traidores ou qualquer coisa assim. Até 1968, a gente poderia dizer que o Brasil estava vivendo um regime militar, mas a partir dessas mudanças de 1968, a gente acaba entrando num período que não tem como dizer outra coisa senão ditadura. Afinal, você não tinha mais a expressão de uma oposição, você não tinha mais uma escolha direta dos seus representantes. Então a gente estava vivendo uma liberdade cerceada, onde a gente não podia nem ao menos falar contra esse governo que estava vigente. É interessante notar que entre 64 e 68, a gente tem uma resistência artística muito intensa. A MPB com suas músicas politizadas, apresentadas até nos festivais de música popular brasileira, ou então, por exemplo, o Chico Buarque com a peça Roda Viva, que era contestadora do status quo e acabou sendo invadida e atacada por grupos extremistas. Ou então obras como a de Cláudio Tosi, Guevara Vivo ou Morto, que foi pintada no mesmo ano que Guevara morreu, em 1967, e quando exposta foi atacada a machadadas e pichada. Ou então Carlos Ilho com a obra Lute, que é uma marmitinha com uma máscara dentro com a palavra Lute. Ele pensou em distribuir essas marmitinhas na porta de fábricas para tentar engajar os trabalhadores, só que ele achou que essa obra era demasiadamente conceitual e talvez não chegassem ao proletariado seu discurso. E ele acabou desistindo e entrando para movimentos estudantis, movimentos de discussão mais política, e acabou levando 3 tiros em 1970 e sendo preso. Por um outro lado, a gente também tem a Tropicália, que vai trazer o rock para o Brasil. O rock que não era nem bem visto pela esquerda, nem pela direita. A esquerda olhava e falava, mano, o que é essa coisa Yankee tá fazendo no Brasil? Guitarras elétricas, rock, que é isso? Não, MPB na veia, samba, Brasil é isso. E a direita que olhava e falava, mano, balance rola, no Brasil não rola, que é isso? Daqui a pouco vamos estar falando de sexo livre aqui também. E o interessante é que a Tropicália, ela surge a partir de uma obra do Hélio Oiticica, o Penetrável Tropicália, que era a simulação de um barraco na favela, que você entrava, ele tinha um aspecto meio labiríntico, até que você chegava num cômodo onde havia uma televisão. É uma obra que fala muito sobre Brasil, fala sobre alienação e é uma obra num caráter muito vanguardista, afinal, estou falando de uma instalação artística na década de 60. Com a assinatura do AI-5, a gente vai ter uma perseguição declarada desses artistas. Vários artistas vão para o exílio. A Tropicália, por exemplo, acaba se desmanchando. Eles lançam o disco Tropicália Panis et Circenses em 1968, mas o movimento não avança, porque a prisão do Caetano e do Gil é declarada, eles acabam indo para o exílio, aos poucos o grupo vai se dispersando. Torquato Neto, que era um dos grandes compositores da Tropicália, nos anos 70 comete suicídio. Como eu falei, Carlos Ilho leva 3 tiros e é preso. A perseguição ela acaba sendo muito intensa quando você tenta se expressar de alguma maneira. E nesses primeiros 4 anos da ditadura militar, entre 68 e 72, isso é muito evidente. Você começa a ter vários grupos especializados em caçar e perseguir essas pessoas. Existe todo o processo de delações, então os artistas eles acabam tendo que buscar outros meios de manifestar suas ideias. E aqui a gente encontra 2 vertentes bem interessantes.
porque alguns artistas vão para um lado mais conceitual da arte, para fazer uma arte muito mais desbaratinada, e outros artistas assumem o que eles chamam de arte marginal ou marginália, que é uma arte que ainda é declarada, ainda é escrachada, só que ela é feita fora do grande circuito de arte, ela não é feita pensando nos museus, ela é feita para discutir a sociedade e ser aplicada diretamente na sociedade, tentando assim evitar a questão da censura. Não funciona muito bem, tanto que a marginália ela acaba sendo reprimida. Em 1972 a gente já não tem mais nada de manifestação marginália assim grandiosa no Brasil. Um foco ali, um outro foco ali, mas o movimento como um todo perde muita força, principalmente como eu falei com o suicídio do Torquato Neto. Dentro da arte conceitual, a gente pode pensar muito em expressões artísticas que fogem daquele tradicional da pintura e da escultura, sabe? Os artistas vão começar a pensar muito mais a questão da performance, intervenções urbanas, o grafite, a pichação e até mesmo a questão da arte postal, a arte correio, que é uma arte que não tem nada a ver com o mercado, porque é uma arte que é distribuída assim fora desse circuito, não é uma arte feita, pensada para ser vendida. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, no Bruschi, que é um artista que gosta muito da questão da arte postal, vai fazer muito isso na sua vida, e numa exposição ele picha na parede do museu, né? A arte não pode ser presa. O diretor do museu onde que ele tá fazendo isso pensa, mano, isso aí vai dar uma merda com o governo, com a ditadura, e mandou o pessoal da limpeza ir e tirar o grafite do muro. Só que o mais interessante dessa história toda é que o muro tava muito sujo. E o pessoal da limpeza se preocupou apenas em usar um solvente para remover, raspar a parte onde estava o grafite. E acabou que todo o produto corroeu e tirou a parte da parede onde estava a frase e continuou deixando a marca escrita: a arte não pode ser presa, só que agora num negativo, e essa obra acabou ganhando um outro significado, acabou ganhando uma nova apresentação através da intervenção da própria censura, aí entre aspas. Ou então a gente pode pensar ainda na obra do Cildo Meirelles, com a obra Quem Matou Herzog. Essa obra é muito simples, ela consistia em pegar um carimbo com a frase Quem Matou Herzog e sair carimbando dinheiro com essa frase. Só que aqui a gente tem um fator de discussão muito intenso, porque o Vladimir Herzog, ele era um jornalista e de repente ele é preso e sai no jornal uma foto do Herzog, tipo como se ele tivesse cometido suicídio, só que é um suicídio deveras muito estranho. O Cildo Meirelles, ele não compra essa ideia do suicídio do Herzog e ele vem com essa frase: quem matou o Vladimir Herzog? No outro campo, como eu falei pra vocês, a gente tem a questão da arte marginália. Ela é meio que descendente de uma contracultura que vem lá da Tropicália, e aqui a gente tem como maior representante o próprio Hélio Oiticica, que era um grande representante da Tropicália. No estandarte, seja marginal, seja herói. Gente, olha essa frase: seja marginal, seja herói. Se para você fazer arte, você vai se tornar um marginal, para se expressar tem que romper alguma lei, e se essas leis não são justas com as pessoas, será que elas têm que ser seguidas? Ou então, o marginal no sentido não do que transgride, mas o marginal no sentido do que vive à margem da sociedade. Se você não segue as regras instituídas pela sociedade, se você não segue os padrões, se você não se vê enquadrado pelas propagandas que a televisão te mostra. Então esse estandarte, seja marginal, seja herói, ele fala sobre essa existência que carrega um peso. Esse marginal que está ali, está presente. Você pode excluir, mas ele vai continuar existindo. Esses dias eu vi uma frase que me fez ficar muito pensativo, que era: não seja resistência, seja oposição. Porque quando você presume que você está fazendo resistência, você está se colocando num papel passivo de ter que suportar algo que é colocado de cima para baixo para você, e você nunca vai ganhar sendo isso. Seja oposição, porque aí você coloca-se numa posição ativa contra aquilo que querem impor para você. Então, galera, se oponha, lute. Lute por aquilo que você acredita, os ideais que você acredita. A arte é um caminho de luta, a arte é um caminho de liberdade. Não vamos deixar que essa liberdade seja cerceada. Não vamos deixar que isso aconteça de novo. Os ecos do AI-5 ainda rondam a nossa sociedade. Não vamos deixar que esse coro ganhe mais força. Vamos ser oposição.
Vamos juntos em 2019. E qualquer coisa, a gente se encontra lá no DOPS. Meu Deus, que horror. Um grande beijo e tchau, tchau.